A França fechou fronteiras? Com certeza, você que está planejando vir à França, seja a turismo ou para morar aqui, se interessou pela notícia que está rolando aí essa semana e na semana passada de que a França fecharia as fronteiras. Mas cada vídeo que você procura aí no YouTube fala uma informação diferente, não é mesmo? Então deixa eu te contar o que está rolando aqui em território francês depois da vinheta. Nesse vídeo eu trouxe informações atualizadíssimas sobre como estão as fronteiras da França, quais são os motivos para acontecer isso agora, o que muda para quem vem a turismo e o que muda para quem quer vir morar aqui na França. Primeiro, as fronteiras da França estão fechadas? Não, na verdade não estão fechadas, mas esse burburinho aí rolou porque alguns jornais de alguns países aqui da União Europeia divulgaram desta forma, que as fronteiras seriam fechadas. Mas, na verdade, está acontecendo uma reintegração. Isso não é a primeira vez que acontece, a França já pediu em outros momentos, pediu em 2015, né, que era para ser por um mês e acabou estendendo para 6 meses. Depois disso, pediram mais 3 vezes essa reintegração, que somando tudo, né, foi até 2017. Então, começou em 2015, foi até 2017. Logo depois veio a pandemia, que aconteceu o que todo mundo sabe, né? Aí, de fato, não houve uma reintegração, por um prazo ficou fechado mesmo, e até pouco tempo tinha que ter aí vários documentos para passar pela imigração, comprovante, né, de vacinação, teria que ter atestado de honra, enfim, vários documentos que hoje não são mais obrigatórios, mas que até pouco tempo atrás, alguns meses atrás, era sim obrigatório para passar pela imigração. Mas existe um código aí, né, o Código de Schengen, que se aplica aos 26 países, seriam umas regras gerais, né, de acordo comum entre eles. E quando houve, né, ou quando acontece uma ameaça grave dentro do território, esse país pode sim pedir uma reintegração de fronteiras. O que seria isso? Eles vão aplicar o que achar justo, né, o mais correto, para entrar e sair aí desse território francês. Enfim, eles apresentam um motivo e, desde que seja justificável, sim, o prazo máximo seria de 6 meses, né, para reintegração de fronteiras. Passou esses 6 meses, eles precisam apresentar outros argumentos, né, outras situações pela qual eles querem uma reintegração de fronteiras por mais 6 meses, ou pode ser menos também, né, 1 mês, 2, enfim. Tá, mas os outros países do espaço Schengen não podem reivindicar isso? O que acontece? Tudo isso é avaliado por uma comissão, a Comissão Schengen, e se eles tomarem partido e dizer que não vão liberar essa reintegração, qualquer coisa que aconteça em território francês será de responsabilidade dessa comissão também. Então fica difícil isso acontecer, sendo que a principal responsável é a França em cuidar, né, controlar, enfim, o que está acontecendo dentro do seu território. Então é por isso que não acontece, né, da Comissão Europeia reivindicar ou negar, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. Qual é o prazo e quais são os motivos para isso na atualidade? Então vai acontecer aí do dia 1º de novembro de 2022, já está rolando, na verdade, até 30 de abril de 2023. Esse é o tempo de reintegração de fronteiras. E quais são os motivos? O primeiro motivo é ataque terrorista, não é a primeira vez que acontece na França, mas andam acontecendo situações aí bem bizarras em território francês, que foi o caso de uma portuguesa, né, que foi assassinada aqui em território francês, e o mais recente agora que impactou o país inteiro foi a morte, né, o assassinato, na verdade, de uma menina de 12 anos em Paris. Então foi uma coisa assim brutal, que paralisou o país. A gente aqui no sul mora bem distante, né, de Paris, a uns 900 quilômetros. Isso repercutiu aqui de uma forma também assim que para os franceses isso não é comum, né? Infelizmente no Brasil a gente ouve muito caso de feminicídio, de assalto, de atropelamento e morte em seguida, enfim. Mas aqui não é comum. E o país, né, a população está cobrando aí, né, ações do governo. O que eles vão fazer aí para controlar essa situação? E o mesmo, né, partido, outros partidos do governo também estão exigindo aí que se faça algo.
Então é por isso, realmente não foi assim um ataque terrorista, mas está tendo situações sim, como esse caso dessa menina, né, de 12 anos, que foi assassinada por uma mulher de 24 anos, Argelina, né, ela é de Argélia. E Argélia, gente, é um país que tem uma certa facilidade em tirar uma autorização de residência para morar aqui na França, mas essa mulher teve pedido negado. Não encontrei assim históricos, né, dessa mulher em jornal e coisas do tipo, mas parece que foi negada a autorização de residência dela e ela não poderia estar mais em território francês. E o que aconteceu? Essa menina de 12 anos estava na escola numa sexta-feira e ao retornar da escola, as câmeras de segurança gravaram ela e essa mulher de 24 anos entrando juntas no condomínio. Então essa mulher de 24 anos estava hospedada no apartamento da irmã dela e não se sabe como, né, que ela passou a conversa nessa menina e levou ela para o apartamento dela. E foi aí comprovado que houve abusos sexuais. Ela fechou, né, a boca, nariz, enfim, da menina com fita para ela não berrar, não pedir ajuda. E teve facadas também, né, facadas nas costas, enfim, em algumas regiões do corpo. Mas, enfim, é um crime bárbaro, né, que essa mulher acabou cometendo. Então é referente a isso, esse ataque terrorista aí que tá todo mundo comentando. O segundo motivo, que não é novidade para ninguém, é a guerra, né, que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Então, acredito eu que não é só a França que está pedindo reintegração de fronteiras, tá? Tem outros países também. Então, eu acredito que esses países também estão se antecipando quanto a isso, porque essa guerra está se estendendo e não tem nada de garantias que isso não vá se estender para outros países. Então, eu acredito que esses países já estão se antecipando para ter um controle maior, né, de quem está entrando em suas fronteiras. A França, né, vou falar pela França porque eu moro aqui, eu tenho propriedade em falar. A França está recebendo muita gente, né, muitos refugiados da Ucrânia e da Rússia, principalmente da Ucrânia. E essas pessoas são recebidas sim, são ajudadas, algumas ganharam apartamento, não pagam aluguel, tem, né, alojamento, ganham dinheiro por mês para se manter, fica em torno de 200 a 300 euros para ajudar, fora a cesta básica, fora cursos profissionalizantes, enfim. Então tem um programa aí bem bacana para recepcionar, né, esses refugiados, que coitados, não tem nada a ver com a história, mas sempre tem pessoas mal intencionadas que acabam entrando, né, nesse rolo aí para acessar a França e que não necessariamente precisa de ajuda. Até então, né, os países da União Europeia estão tentando ajudar na medida do possível a Ucrânia. Em nenhum momento apoiaram, né, a Rússia, mas é óbvio que quando se estender isso, se acontecer de se estender isso, vai ser cada um por si e Deus para todos, infelizmente. Então não estamos livres de acontecer uma terceira guerra mundial. Tá, Miriam, isso não é um pouco dramático? Na verdade é um pouco cauteloso. Então tá durando mais tempo do que esperado essa guerra e acredito aí pelas notícias que eu tô vendo, recebendo, né, nos últimos dias, como eu comentei, não é só a França, todos os países que podem estão se antecipando sim e sendo cautelosos quanto à sua fronteira. Aqui na França tem muita gente que está aqui irregular, ilegal. E qual seria a diferença de uma pessoa irregular e uma pessoa ilegal aqui em território francês? Na verdade, em qualquer país. Quando você está irregular é quando você deu entrada no país, então você passava ali pela imigração, era dado carimbo para você entrar em território francês, né? Vamos dizer aí que é um turista brasileiro que vai visitar Paris. Então passava lá pela imigração, apresentava todos os documentos obrigatórios, era carimbado esse passaporte. Ou seja, você tem 3 meses para fazer turismo na França ou no espaço Schengen e depois disso você obrigatoriamente precisa retornar. Só que muita gente não retorna. Então essas são as pessoas que estão irregular na França. E as pessoas que estão ilegais é que não passaram necessariamente por uma fiscalização ao acessar, né, as fronteiras da França. Então isso acontecia muito aí por vias terrestres, aquáticos, né? Então não tinha uma fiscalização como tem ainda no aeroporto. Então é onde as pessoas entravam mais facilmente e ficavam na França de forma ilegal. Ou seja, o órgão não sabia, né? Não sabe
que ela está aqui em território francês. Tá, mas como que essas pessoas vivem, trabalham, estudam aqui? Isso é um tema para um próximo vídeo, mas eu vou dar um spoiler de que, se você tem filhos, por exemplo, a criança tem direito a estudo. Não importa a situação pela qual você entrou em território francês. Então não será negado, né, escola para os seus filhos. Questão de trabalho é um pouquinho mais difícil. Você teria que trabalhar aí de forma não registrada, e isso não é comum em território francês. Assim como no Brasil, é muito comum você trabalhar sem registro, em outros países aqui da União Europeia também, mas na França não é tão comum assim. Vamos para o terceiro ponto aí do nosso vídeo. O que muda para quem vem a turismo em território francês? Já te conto, mas antes vou te convidar a conferir se você já se inscreveu no canal e deixou aquele curtir para esse vídeo chegar a mais pessoas. Conferiu? Então vamos lá. O que muda para quem vem a turismo? Até então não foi divulgado nada oficialmente, né, se vai mudar algo ou não, só diz que houve uma reintegração, está acontecendo uma reintegração, então eles vão pedir mais documentos, né, todos os documentos, e esses documentos, né, quais são esses documentos para apresentar na imigração até então? Eu já gravei 2 vídeos aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o link para você assistir depois. Alguns deles não é mais obrigatório, mas eu dou umas dicas bem valiosas lá para vocês se atualizarem quanto a isso também. E um aplicativo aí bem legal para a União Europeia, não só para a França, tá? E lá eu mostro certinho como é que funciona esse aplicativo, então eu vou deixar aqui para você assistir. Então será solicitado esses documentos para passar pela imigração, que já era exigido, né? E nada impede, né, de que eles podem pedir um visa, sim. Mas se você já se programou, já pagou tudo, já está tudo certo para você vir para a França e você está com receio, eu indico que você solicite sim esse visa de curta duração, que a gente chama, que dura pelo prazo de 90 dias, que isso já existe há muito tempo, não é novidade, só que não era exigido devido a esse acordo, né, do espaço Schengen. Então, peça ainda... no Brasil, no nosso caso, brasileiros, né? Peça esse visa ainda em território brasileiro, e quando chegar aqui, você registra, né? E se passar pela imigração, eles vão ver que você solicitou o visa. E se você tiver com todos os documentos, né, já solicitado antes pela imigração, e esse visa, né, para turismo de forma geral, meu amigo, ninguém te segura. E o que muda para quem quer morar de vez aqui na França? Então, o que acontece? Pela facilidade desse acordo espaço Schengen, em você vir à França, né, sem um visa e ficar por 3 meses, tem muita gente que vem para cá, conhece melhor o país, gosta e resolve ficar. Porém, esse não é o procedimento correto para você conseguir aqui os seus documentos, né, em território francês. Então você ficará de forma irregular, ou mesmo essas pessoas, né, que entraram de forma ilegal no país. Dependendo da pessoa, ela não se enquadra nos requisitos dos visas possíveis que existem hoje. E é por isso que tem muita gente ainda que permanece, né, ilegal ou irregular na França, porque não quer ir embora, mas também não se enquadra aí no perfil dos visas possíveis, né? Mas é legal, é interessante você avaliar a sua situação e ver qual é o melhor perfil, né? Qual é o melhor visa para o seu perfil. Talvez para você seja diferente, talvez você encontre um visa adequado. Então eu indico que você solicite o visa, porque sem ele é bem difícil você conseguir se regularizar em território francês. Tem gente que mora aqui anos e não conseguiu ainda se regularizar. E outra situação é para você que é dependente de um cidadão francês ou de um cidadão europeu. Então, digamos que o seu esposo ou a sua esposa recuperou a cidadania europeia de algum país aí da União Europeia e você pretende vir embora, né? Você pretende vir morar aqui na Europa. Então, a gente ouve muito de que quem é casado com um cidadão europeu é só vir que tá tudo certo. E não é isso, né? Na verdade. Então, para você que é brasileiro e é casado aí com um cidadão europeu, esse cidadão europeu sim pode vir morar em qualquer país da União Europeia, mas você precisa regularizar a sua estadia aqui. Não é assim automático como todo mundo acha que é. Então você precisa dar entrada numa autorização de residência e, como eu comentei no decorrer do vídeo, tem prefeituras que já estão exigindo
o visa. Então, um visa específico, vie privée e familiar. Então, se for o seu caso, solicite ainda no seu país esse visa. E quando você chegar em território francês, você precisa registrar a sua chegada, né? A sua entrada em território francês. E daí começa toda a burocracia, né? Que tem muitos documentos pela frente para serem solicitados. Agora eu vou dar minha opinião, não tem nada aí, né, nada oficial sobre isso, mas pelo que eu venho acompanhando aí, né, dando entrada aí nesses documentos, estou em contato direto com as prefeituras, enfim, eu acredito que é possível sim que tão logo a França peça o desligamento também do Estado membro. De novo, essa é minha opinião. Isso não seria a primeira vez que acontece, né? Isso já aconteceu com a Inglaterra, que pediu para sair, deixou de ser um Estado membro. Isso não quer dizer que, né, há uma separação assim total, de que não tenha mais relações, né, acordos, enfim, entre os países da União Europeia. Continua existindo, só que a Inglaterra não faz mais parte dessas regras, né, dita aí pela Comissão Europeia. Então eu acho sim que pode acontecer futuramente com outros países, e a França é uma forte candidata a isso. Então se antecipe, se você quer vir para a França nos próximos meses, separe todos os documentos que já era exigido aí pela imigração, e um visa é sim muito interessante. Então é melhor você solicitar e não precisar do que chegar aqui em território francês, pedirem esse visa e você não solicitou. Você vai ter que voltar para casa. E atenção, você que está há mais de 3 meses em território francês e já solicitou a sua autorização de residência, mas ainda não saiu, isso quer dizer que você não está registrado em território francês. Então não saia do território francês enquanto não sair essa autorização de residência. Você poderá ter problemas graves e até ser deportado para o seu país. Presta atenção. E aí, respondi as suas dúvidas? Caso ainda restam dúvidas, deixe aqui nos comentários que retornarei para responder e te espero no próximo domingo às 17 horas aqui no canal. Até a próxima!